Segunda parte: o culto eucarístico. Natureza do sacrifício eucarístico. O mistério da Santíssima Eucaristia, instituída pelo Sumo Sacerdote Jesus Cristo e por vontade sua perpetuamente renovada pelos seus ministros, é como a súmula e o centro da religião cristã. Em se tratando do ápice da Sagrada Liturgia, julgamos oportuno, veneráveis irmãos, deter-nos um pouco, chamando a vossa atenção para esta importantíssima temática. O Cristo Senhor, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, tendo amado os seus que estavam no mundo, na última ceia, na noite em que foi traído, para deixar à Igreja, sua esposa dileta, um sacrifício visível, como exige a natureza dos homens, o qual representasse o sacrifício cruento que devia cumprir-se na cruz uma só vez, e para que a sua lembrança permanecesse até o fim dos séculos e nos fosse aplicada a sua salutar virtude em remissão dos nossos pecados cotidianos, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e o seu sangue, sob as espécies de pão e de vinho, e deu-os aos apóstolos então constituídos sacerdotes do Novo Testamento, para que sob essas mesmas espécies o recebessem, e ordenou a eles e aos seus sucessores no sacerdócio que o oferecessem. O augusto sacrifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Jesus Cristo, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício, no qual, imolando-se incruentamente, o sumo sacerdote faz aquilo que fez uma vez sobre a cruz, oferecendo-se todo ao Pai, vítima agradabilíssima. Uma e idêntica é a vítima. Aquele mesmo, que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes, se ofereceu então sobre a cruz. É diferente apenas o modo de fazer a oferta. Idêntico, pois, é o sacerdote, Jesus Cristo, cuja sagrada pessoa é representada pelo seu ministro. Este, pela consagração sacerdotal recebida, assemelha-se ao sumo sacerdote e tem o poder de agir em virtude e na pessoa do próprio Cristo. Por isso, com sua ação sacerdotal, de certo modo, empresta a Cristo a sua língua e lhe oferece a sua mão. Também idêntica é a vítima, isto é, o divino Redentor, segundo a sua humana natureza e na realidade do seu corpo e do seu sangue. Diferente, porém, é o modo pelo qual Cristo é oferecido. Na cruz, com efeito, ele se ofereceu todo a Deus com os seus sofrimentos e a imolação da vítima foi realizada por meio de morte cruenta, livremente sofrida. No altar, ao invés, por causa do estado glorioso de sua natureza humana, a morte não tem mais domínio sobre ele e, por conseguinte, não é possível a efusão do sangue. Mas a divina sabedoria encontrou o modo admirável de tornar manifesto o sacrifício de nosso Redentor, com sinais exteriores que são símbolos de morte. Já que por meio da transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo, tem-se realmente presentes o seu corpo e o seu sangue. As espécies eucarísticas sob as quais está presente simbolizam a cruenta separação do corpo e do sangue. Assim, o memorial da sua morte real sobre o Calvário repete-se sempre no sacrifício do altar, porque por meio de símbolos distintos se significa e demonstra que Jesus Cristo se encontra em estado de vítima. Idênticos, finalmente, são os fins, dos quais o primeiro é a glorificação de Deus. Do nascimento à morte, Jesus Cristo foi abrasado pelo zelo da glória divina, e da cruz, a oferenda do sangue chegou ao céu em odor de suavidade. E porque este cântico não havia de cessar, no sacrifício eucarístico, os membros se unem à cabeça divina e com ela, com os anjos e os arcanjos, cantam a Deus louvores perenes, dando ao Pai onipotente toda a honra e glória. O segundo fim é a ação de graças a Deus. O Divino Redentor, somente como filho de predileção do Eterno Pai, de quem conhecia o imenso amor,
pôde entoar-lhe um digno cântico de ação de graças. A isso visou e isso desejou, rendendo graças na última ceia, e não cessou de fazê-lo na cruz. Não cessa de realizá-lo no augusto sacrifício do altar, cujo significado é justamente a ação de graças ou Eucaristia. E porque isso é verdadeiramente digno e justo e salutar. O terceiro fim é a expiação e a propiciação. Certamente ninguém fora Cristo podia dar a Deus onipotente satisfação adequada pelas culpas do gênero humano. Ele, pois, quis imolar-se na cruz, propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos de todo o mundo. Nos altares se oferece igualmente cada dia pela nossa redenção, a fim de que, libertados da eterna condenação, sejamos acolhidos no rebanho dos eleitos. E isso não somente por nós que estamos nesta vida mortal, mas ainda por todos aqueles que repousam em Cristo, os quais nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Pois, quer vivamos, quer morramos, não nos separamos do único Cristo. O quarto fim é a impetração. Filho pródigo, o homem malbaratou e dissipou todos os bens recebidos do Pai Celeste. Por isso, está reduzido à suprema miséria e inanição. Na cruz, porém, Cristo, tendo em alta voz e com lágrimas oferecido orações e súplicas, foi ouvido pela sua piedade, e nos sagrados altares exercita a mesma mediação eficaz, a fim de que sejamos cumulados de toda a bênção e graça. Compreende-se, portanto, facilmente porque o Sacrossanto Concílio de Trento afirma que com o sacrifício eucarístico nos é aplicada a salutar virtude da cruz para a remissão dos nossos pecados cotidianos. Também o apóstolo das gentes, proclamando a superabundante plenitude e perfeição do sacrifício da cruz, declarou que Cristo, com uma só oblação, tornou perfeitos para sempre os santificados. Os infinitos e imensos méritos desse sacrifício, com efeito, não têm limite. Estendem-se à universalidade dos homens de todo lugar e de todo tempo, porque nele o sacerdote e a vítima é Deus homem. Porque a sua imolação, como a sua obediência à vontade do Eterno Pai, foi perfeitíssima, e porque foi como cabeça do gênero humano que ele quis morrer. Considera como foi tratado o nosso resgate. Cristo pende do madeiro. Vê a que preço comprou. Derramou o seu sangue, comprou-o com seu sangue, com o sangue do Cordeiro imolado, com o sangue do unigênito Filho de Deus. Quem compra é Cristo. O preço é o sangue. A aquisição é todo o mundo. Esse resgate, porém, não teve logo seu pleno efeito. É necessário que, depois de haver resgatado o mundo com o elevadíssimo preço de si mesmo, Cristo entre na real e efetiva posse das almas. Consequentemente, a fim de que, com o beneplácito de Deus, se cumpra para todos os indivíduos e para todas as gerações até o fim dos séculos a sua redenção e salvação. É absolutamente necessário que cada um tenha vital contato com o sacrifício da cruz, e assim os méritos que dele derivam lhe sejam transmitidos e aplicados. Pode-se dizer que Cristo construiu no Calvário uma piscina de purificação e de salvação, e a encheu com sangue por ele derramado. Mas se os homens não mergulham nas suas ondas e aí não lavam as manchas de sua iniquidade, não podem certamente ser purificados e salvos. A fim de que, pois, os pecadores individualmente se purifiquem no sangue do Cordeiro, é necessária a colaboração dos fiéis. Se bem que, falando em geral, Cristo haja reconciliado com o Pai por meio da sua morte cruenta todo o gênero humano, quis, todavia, que todos se aproximassem e fossem conduzidos à cruz por meio dos sacramentos e do sacrifício da Eucaristia, para poderem conseguir os frutos salutares por ele granjeados na cruz.
Com esta atual e pessoal participação, assim como os membros se configuram cada dia mais a sua cabeça divina, assim também a salvação que vem da cabeça flui para os membros, de modo que cada um de nós pode repetir as palavras de São Paulo: Estou crucificado com Cristo na cruz, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como realmente em outra ocasião, de propósito e concisamente dissemos, Jesus Cristo, enquanto morria na cruz, deu à sua igreja, sem nenhuma cooperação da parte dela, o imenso tesouro da redenção. Quando, ao invés, se trata de distribuir tal tesouro, não só participa com sua esposa incontaminada desta obra de santificação, mas deseja que tal atividade jorre, de certo modo, por ação dela. O augusto sacrifício do altar é insigne instrumento para os crentes distribuir os méritos derivados da cruz do Divino Redentor. Toda vez que se oferece este sacrifício, cumpre-se a obra da nossa redenção. Isso, porém, longe de diminuir a dignidade do sacrifício cruento, dele faz ressaltar a grandeza, como afirma o Concílio de Trento, e lhe proclama a necessidade. Renovado cada dia, admoesta-nos que não há salvação fora da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus quer a continuação deste sacrifício, do surgir ao pôr do sol, para que não cesse jamais o hino de glorificação e de ação de graças que os homens devem ao Criador, visto que têm necessidade de seu contínuo auxílio e do sangue do Redentor, para redimir os pecados que ofendem a sua justiça.